Por que que chama pão francês? É porque a forma de fazer o Sim, pão sim. Tem a ver com a história. Ah, Quando eu te falei que quando eu cheguei aqui em 79, os mais antigos falavam francês. Quer dizer, aham. o Brasil, na época, olhava para a Europa, e, em particular, a França, e viajava e descobria Paris fazia parte da cidade farol. Uhum. Né? E o pão branco, que é então o pão feito à base de farinha branca, se popularizou na França no final do 19º século Uhum. e então no início do 20º século, do 20º século, os brasileiros ricos, nababas brasileiros ricos, da borracha, do açúcar, Uhum. enfim, do café, tal, viajava de navio, que não tinha avião ainda, né? Uhum. De navio para a França, para a Europa, para a França, e descobriram justamente esse pão maravilhoso, e casca fina, de miolo branco, e que, nossa, mas que pão que é, fazendo com que quando eles voltavam para o Brasil, eles traziam na memória esse pão que eles descreviam para os padeiros do bairro, da cidade, do vilarejo, né? E o da fazenda até mesmo. E às vezes, até mesmo, alguns deles tentavam trazer um pão que chegava no Brasil seco, duro, que nem uma vara Chegava aqui e já tava. desmontada, mas era para mostrar. Então os padeiros portugueses começaram a tentar encontrar um jeito de chegar num pão parecido com aquilo que foi descrito pelo seu... E aí se desenvolveu uma receita misturando as técnicas de panificação portuguesa e essa visão de um produto novo e diferente descrita pelas essas pessoas, e se criou um pão que é genuinamente brasileiro. Ele é brasileiro. A gente fala pão francês, mas ele é bem Na sua brasileiro. maneira de fabricar esse pão, é genuinamente brasileiro. E se chama pão francês por quê? Pão que parece o pão da França. Entendeu? Até nem teria como, né? Porque o nosso trigo, se vem do Brasil, você tem dois, do sul, do Cerrado. Se vem da Argentina, já é um outro tipo, né? O trigo europeu tem outra granularidade. Aí o pão já não vai ficar a mesma coisa. Não tem nem, é muito difícil fazer. Né? Então, como você não é padeiro, eu vou corrigir você. Ah, vou tá, te diga. desculpar, tá? Por favor. Não, porque eu Tá acho... metendo bedelho, Tô né? metendo bedelho, eu não sei. Exatamente. Mas... Então, essa é a realidade que eu encontrei em 93, em 92, quando eu decidi levantar essa bandeira profissional e criar aqui a primeira padaria de tea francês em São Paulo. As pessoas falaram para mim, mas Olivier, você é muito louco. Eu falei, por quê? Mas porque primeiro você não vai encontrar matéria-prima de qualidade suficiente para poder fazer o pão da qualidade que você quer fazer. Dois. Suficiente dá para encontrar, mas é. Não, mas de qualidade. De qualidade. De qualidade era qualidade suficiente. Sim, a qualidade suficientemente boa qualidade para fazer um produto de tipo francês. Dois, não tem mão de obra qualificada para fazer isso. Você tem que treinar, né? Mas na época... um pouco mais complicado. Estou falando de 93. Não, Ser padeira não era chique. Sim. Você está entendendo? Então, Sim, as pessoas que eu frequentava eram pessoas chiques, dentro da tabela. Então, conversando com eles, não tinha absolutamente noção nenhuma de como que é a profissão de padeiro, porque é um mundo tão lá embaixo, lá no fundo, que não se tem a mínima ideia do que é. Mas, de fato, até hoje, inclusive, não há verdadeiramente uma formação profissional suficientemente consistente para virar padeira para uma pessoa simples. Para uma pessoa que já tem
teve a oportunidade de estudar e tal, até de repente, hoje em dia, através da internet, tudo isso, você consegue. Agora, que não sabe nem ler, que não tem acesso a isso, é difícil. Então, com certeza, não tinha mão de obra qualificada. E a terceira motivo da minha loucura, que o brasileiro não vai entender nada com seu produto, que de fato, Brasil, país latino de origem católica, comedor de pão. E de fato tinha pão. Pãozinho francês, excelente. Mas único. Quem fala em monoproduto, fala em monotonia. Principalmente para um cara como eu, que vem da França, cuja cultura do pão é a mais íntima do mundo, e de uma família de padeira. Então chega uma hora e fica monótono. Bom, mas só que não estava pensando em virar padeiro. Virei padeiro porque um dia a minha mulher, a mãe dos meus filhos maiores de hoje, a Débora, um dia me falou: Olivier, estou grávida. Foi aí que despertou aí, um interruptor aí atrás da médula. Então, que bom, acabou a brincadeira. Agora você não vive mais para você mesmo, você vai viver para você, mas antes de você, vai viver para quem está chegando. E fui ali que chega de montar restaurante em Jericoacoara, montar restaurante em Florianópolis. Não, agora tá faltando isso, eu ter isso no meu DNA. Vamos mudar isso. Se minha mãe conseguiu com os cangurus, imagine eu com os brasileiros. Como eu falei, católico latino, comedor de pão. Lá, não. Então vai ser bater morto. E então eu fiz a minha primeira padaria na rua Mato Grosso, em Higienópolis, que era uma rua, comercialmente falando, de dia nula. Agora de noite era fervente. Um comércio noturno, assim, muito fervente, né? Casinhos escurinhos com aquele neon já era vermelho. Sim, da Praça Buenos Aires, Itaculumi, até o Pacaembu. Agora, atrás do cemitério da Consolação, era a vida noturna de Boema a Casca. E... É verdade, ali tudo rolava por ali, né? Nossa! E aí, a prostituição ali, tudo... Também tudo, de tudo. Também não. Hã? Também não. Era a atividade da rua. Ah, não sabia que era ali. A Mato Grosso. A rua Mato Grosso, atrás do cemitério, era E quem eliminou isso, que começou a eliminar isso, é a minha presença ali com a minha padaria. Louco. Estoava. E acabou, exatamente. Eu abri minha primeira padaria, fui um sucessaço. 1994, sucessaço imediatamente. Até porque eu era o marido de. E o marido de, naquela época, chamava. A imprensa era séria, né? Não tinha nem cara, não existia essas coisas. E então, a ficção que vira a realidade, né? A atriz que casa com o padeiro. Fico... Nossa, meu Deus. Vamos ver o padeiro da Débora. Era assim, da Débora Bloch, verdade. Mas é novidade, né, cara? Então, virou uma coisa assim, um fervor e tal. Mas aí que tá. Isso, com certeza, fui eu que criou a curiosidade e se a curiosidade tão intensa, puxou não só a imprensa, como também, por causa da imprensa também, as pessoas a virem. Só que, a partir do momento que, já que você vem, e já que o faz, já que tem, então você experimenta. E aí? É gostoso. Nossa! E aí que uma coisa que o mundo, vamos dizer, fútil, pensava que ia ser uma coisa efêmera de 6 meses, mas desde o primeiro dia já pegou a consistência necessária para que, em muito pouco tempo, quando eu falo muito pouco tempo, em menos de 6 meses, eu virasse que eu fui chamado do padeiro do Brasil. Aí a farinha, é verdade, não é a farinha da França. Não é, mas é a farinha que tem.
Então eu procurei dentro do que tem, o que tinha de melhor para eu poder fazer o produto que eu queria fazer. Dá muita diferença? A Muito, farinha? muito. Mas isso aqui, a consistência, o conhecimento que me vem de muitas gerações, tal, permite compensar as particularidades de uma matéria-prima e compenso ele com a manipulação para eu conseguir a ter um produto igual, se não melhor, que era da França. Olha, mas é o solo que produz um trigo diferente? Não, são qualidades de trigo, seleção de grão diferente. É que nem umas uva. Você tem uva assim, assim, assada, você tem trigo assim, assado. Trigo não então, é igual. Você compensa isso, mas não tem a força, não tem isso. Não tem, mas a gente compensa com a manipulação. Porque o pão é uma coisa viva, na massa. É uma coisa viva que você, então, administra. A partir do momento que você tem essa consciência. E você administra, você dirige, você educa. E para justamente... Tem fermentação, tudo isso, para ter o que você quiser. Manteiga para fazer folhada. Aquela manteiga francesa sem água, especial para fazer croissant. Tal. Não, sequinho. Aqui, até hoje não tem. Quando tem, vem importado e costuma bala. Imagina, na época não tinha nada. Mas eu consegui. Escolhi o que tinha de melhor dentro das manteigas que tinha. É um trabalho isso. Tal, aí, tive essa, experimenta todos, dentro de todo esse me deu melhor. Aí, manipulação, mesma coisa, para chegar no ideal. Hoje, 28 anos depois, eu tenho meu espaço Mundo Pão de Olivier no Conjunto Nacional da Paulista. Os corações que eu fazia na Rua Mato Grosso em 93, 94, são os mesmos. O brioche são as mesmas. Todos os meus folhados são os mesmos. Feito com farinha 100% brasileira e manteiga 100% brasileira. E feito por brasileiro que eu formei pessoalmente. Tanto que meu chefe de produção, na época da Rua Mato Grosso, ele chegou a trabalhar, ele entrou na minha produção, ele tinha 16 anos de idade, menor de idade. Na época podia. Entrou, formei ele, durante ele, os outros, né? Porque eu ensinei absolutamente tudo para todos. Muitos deles depois tiveram a sua independência, tal. O Claudinei está lá até hoje. É o meu chefe de produção. Até hoje. Você está entendendo? Então... Como que é esse paralelo entre você treinar, repassar o conhecimento, treinar os outros, porque em determinado momento você tinha mais de um negócio, e aí você sair para virar um gestor. Né? Repassar sabedoria, conhecimento, é um gesto extraordinariamente bom. O que você sinta, o que você viva ao repassar o que você tem, que você sabe que você está repassando de uma forma sincera e autêntica, e que você vê o resultado, você crescendo, mas você está crescendo justamente porque junto com você as pessoas te ajudam a crescer e você colocou desde o início o adubo para que isso acontecesse, porque a gente não evolua, não constrói sozinho. Você está entendendo? E isso é mágico. É repassar conhecimento para poder justamente viver na pele esse movimento maravilhoso, que é a essência da humanidade. Da criação da humanidade, é isso. É a repassar de geração em geração e fazendo evoluir de geração em geração o conhecimento. Então, quando você, dentro do seu universo, que é o pão, o produto mais... Pão,
mas é de uma força. A gente sabe quando o Você pão não é bem tem feito e quando é mal feito. Mas o pão, qualquer outra coisa, você sinta. E quando é feito dessa forma que eu falei, com sinceridade, e que você consegue montar uma equipe em volta de você, que te acompanha, e que te respeita, e que faz com que eles, ao nível deles, se levantem junto contigo, e no movimento comum, você faz subir, aí você faz crescer a massa do pão, é sensacional. Posso fazer uma pergunta? Você, como uma autoridade em panificação, você gosta de panetone? Então, eu faço panetone. Ah, você faz panetone? Lógico, eu estou no Brasil, né? Ah, sim. O brasileiro adora. Eu descobri o panetone aqui, né? Aqui na França... Porque o panetone, quem ama, assim, não larga. Come, inclusive, o ano inteiro. Agora, tem gente que não gosta e... É raro. É raro. É raro. Até Mas a turma que não gosta das frutinhas cristalizadas, é o mais gostoso. Aí você faz o chocotone, né? Tem. Aí é mais outra invenção, né? Mas, Pois é, mas aí tal. Acha um jeito, né? Exatamente. E o panetone eu descobri aqui, porque na França, na panificação francesa, o panetone não é. A gente é croissant, brioche, um monte de coisa, mas panetone é O italiano. panetone, ele é uma invenção brasileira? É italiano. E chegou no Brasil por causa da diáspora italiana, né? E aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, aonde tem comunidade italiana, tem panetone. Ai, que delícia. E aí, aqui no Brasil, o panetone virou cultura, né? Virou cultura, então teve que me adequar, né? Você tem que se adequar. E então faço o panetone, que é reconhecido como um bom panetone. Eu nunca vou dizer que é tão bom quanto... É meu panetone. Você come, gostou, tá delicioso, então tá lindo. A gente recebeu